Bem-vindo à aula 3 da Masterclass Semana da Constelação Familiar. Essa aula é sobre relação entre pais e filhos. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram, compartilharam e comentaram as aulas anteriores. Isso ajuda a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas e com os comentários eu fico sabendo aquilo que eu posso incluir nos próximos vídeos. A relação entre pais e filhos muitas vezes trazem desafios. E esses desafios têm a ver com a relação dos pais com os próprios pais. E por que muitas vezes existem desafios? A relação entre pais e filhos, não só a relação entre pais e filhos, mas toda relação próxima vai trazer também assuntos, aspectos que vê-se no outro e não aceita em si mesmo. Então, por exemplo, aquilo que você não aceitou em você, vamos supor que você tenha se adaptado àquilo que os seus pais achavam certo para você, mas que não era totalmente certo para você, mas era o certo deles. Então você abriu mão de uma parte sua, vamos dizer, do seu lado rebelde, o seu lado autêntico, que faz o que você gosta. Então você precisou reprimir esse lado para mostrar o lado que obedece, que concorda, que se adapta. Logo, a sua sombra tem a ver com o lado do rebelde, o lado do autêntico. Então, isso na relação com seus pais pode aparecer na relação com seus filhos. De que forma? Os seus filhos podem ser o contrário de você. Já que você se tornou uma pessoa obediente, os seus filhos podem mostrar mais o lado rebelde. De alguma forma, isso tende a causar problemas. Por quê? Porque o desafio é como lidar e acolher o que é diferente. Será que o modo diferente precisa necessariamente ser reprimido? Ou ele pode receber um olhar de aceitação? Lembrando que a aceitação não é se acomodar e deixar as coisas por si só. Aceitação significa lidar com aquilo que está presente. E será que a repressão é o melhor? Ou se pode encontrar um outro caminho que venha a partir da escuta emocional? Então, um problema na relação entre pais e filhos é como lidar com a diferença. Como lidar com uma maneira de ser entre pais e filhos onde a diferença incomoda. Quando a diferença é, vamos dizer, mais fácil de lidar, não existe problema, ou simplesmente se lida. Porém, quando as diferenças são grandes, aí surge o conflito. Então, o problema na relação entre pais e filhos é como lidar com a diferença. E aí é importante saber que a dificuldade de relacionamento entre os pais e os próprios pais se manifesta na relação entre os pais e filhos. Então, você pode olhar numa perspectiva sistêmica e essa aula vai trazer ao final um exercício para você experimentar um pouco do que a constelação familiar pode proporcionar de mudança na relação entre pais e filhos. No meu caso, eu tive dificuldade de relacionamento com o meu pai, por a gente ser parecido, então havia, vamos dizer, com alguma frequência desentendimentos. E quando eu era criança, quando eu fazia algo errado, a forma como eu era tratado, eu não gostava, então eu me ressenti e me afastei. Foi a forma como eu encontrei de lidar. A dificuldade na relação, então, era não haver escuta emocional. Não havia diálogo, ou seja, quando eu fazia algo errado, a forma como meu pai interpretava é que eu estava totalmente errado. A minha vontade era dizer, olha, eu reconheço que eu errei, mas eu queria dizer que eu quis fazer algo certo, mas deu errado. Por não ter esse espaço, eu fui me afastando. Então, as diferenças, apesar de ter muitas coisas em comum, também tem muitas diferenças. E nesse caso, pela dificuldade de conexão emocional, de aceitação da diferença, havia a repressão. Por consequência, uma desconexão emocional. Então, por muito tempo eu tive um ressentimento, desde os 10 anos de idade ou até antes, até eu conhecer a constelação familiar. Na verdade, em 2008, eu li um livro que chama-se A Criação do Amor.
E eu fiz um exercício, ou seja, esse autor explica sobre como a gente se relaciona com o amor e como isso tem a ver com a relação com os pais. Então eu fiz o exercício que esse livro apresenta e ali já foi um início de mudança na relação com os meus pais. Mas com a constelação familiar em 2011, quando eu fiz a minha primeira constelação, eu como cliente, eu trabalhei o ressentimento em relação ao meu pai e eu tinha um ressentimento de 0 a 10, 10. Depois de fazer a constelação, no mesmo dia, a constelação durou 1 hora, mais ou menos. Depois da constelação eu já senti um alívio e já tinha diminuído muito o ressentimento que eu sentia. Por quê? Porque isso trouxe uma mudança no campo. Havia situações não resolvidas entre os meus pais e o passado deles. Ou seja, você não precisa nem saber o que é quando você faz uma constelação, mas só o fato de trazer a consciência, de olhar, de incluir os excluídos, isso já muda a relação. E numa mesma sessão. Isso foi o que me surpreendeu e foi a partir daí que eu decidi, eu quero saber mais sobre constelação, vou me aprofundar sobre isso e eu quero usar para mim. Depois eu acabei facilitando grupos, a oportunidade surgiu, eu aceitei e gostei. E acabei vindo a trabalhar com constelação familiar desde 2012. Então o desafio na relação com os pais é entender que a relação entre pais e filhos é um espelho daquilo que não está resolvido emocionalmente dentro dos pais e dos filhos. Normalmente existe uma dor emocional, uma dificuldade emocional comum, que costuma ser a tristeza. Pode ser o medo, pode ser a raiva não aceita. No geral, a tristeza é a emoção mais profunda. Quando há excluídos na família e não se sabe lidar bem, lembrando que quando alguém falece e os que continuam na família não sabem lidar bem com essa perda, é como se essa pessoa fosse um excluído, porque não se pensa mais na pessoa pela dor emocional que traz. Então muitas vezes a tristeza, a dor da perda está em toda a família, por não saber lidar com as emoções, por não saber expressá-las, lidar estando presente com elas. E essa tristeza, essa dor emocional gera desconexão. Por quê? Gera desconexão com as emoções de cada um e nas relações. Como que lida com isso? É o que eu vou apresentar como solução. Então a solução para melhorar a relação entre pais e filhos é a autoaceitação. O que eu quero dizer com autoaceitação? Aquilo que você não aceita nos seus pais, ou o inverso, aquilo que você não aceita nos seus filhos, é algo que você não aceita em você. Então você pode tanto olhar para os seus pais, quanto olhar para os seus filhos. E aí você pode identificar coisas diferentes. O que você não aceita nos seus pais é algo que você precisa aceitar em você. O que você não aceita nos seus filhos é algo que você precisa aceitar em você. A autoaceitação, então, vai facilitar a relação porque vai diminuir a tensão emocional. A tensão emocional significa quando você não aceita algo em você, por exemplo, você não sabe lidar com a tristeza e mantém ela longe. Existe uma tensão para manter a tristeza longe. Quando você deixa ela perto, é um mal-estar e aí você se esforça para manter ela longe. Se você é contrariado, por exemplo, é normal que você sinta essa tristeza, que você sinta essa dor emocional. Talvez você não perceba como tristeza de imediato. Você pode sentir a raiva. A raiva é uma forma de evitar contato com a tristeza. E, ainda assim, não gera uma cura. Porque você pode expressar a raiva, por exemplo, mas o quanto disso, de raiva, não tem a ver com a sua raiva por sentir a tristeza, a dor emocional que você sente. Então, quando você expressa raiva em relação aos seus filhos ou raiva em relação aos seus pais, você pode pensar o seguinte: a raiva saudável é a raiva que protege, que impõe limites, que faz você garantir o seu espaço e o respeito àquilo que é importante. Quando você tem uma raiva por tudo e se ofende com facilidade, isso pode ser uma pista de que essa raiva está na sua relação com as suas emoções, com a sua crença interior. Então, quando eu falo de autoaceitação, significa você precisa aceitar as suas emoções. É uma autoaceitação emocional. Na relação entre pais e filhos, você vai perceber com facilidade
aquilo que você precisa aceitar em você. Como? A partir daquilo que você não aceita nos seus pais, ou a partir daquilo que você não aceita nos seus filhos. Quando você traz consciência para isso, quando você olha e percebe que você tem uma tendência a se tratar do jeito que os seus pais te trataram, você tem uma tendência de tratar os seus filhos do jeito que você se trata. Então vamos dizer, cada geração aprimora o que veio antes. Então é certo que você, de alguma forma, busca tratar melhor os seus filhos do que você foi tratado pelos seus pais. É certo, tende a ser assim. Porém, ainda assim, o quão bem você lida com as suas emoções. Isso vai ser refletido como um espelho na relação com os seus filhos. Então a dificuldade na relação com os seus filhos tem a ver com uma dificuldade na relação com os seus pais, que tem a ver com uma dificuldade na sua relação com você mesmo. Se você quer melhorar a relação com os seus filhos ou com os seus pais, você precisa melhorar a sua relação com as suas emoções. E na relação com os seus filhos, se há dificuldade, você precisa olhar para a relação com os seus pais para aceitá-los como eles são, que significa se aceitar naquilo que você é igual aos seus pais. E também na relação com os seus filhos é importante aceitar eles como eles são. Se um comportamento é errado, por exemplo, não significa deixar o errado acontecer, mas o caminho da aceitação significa reconhecer aquilo que existe no momento, reconhecer o que há de positivo e continuar a fazer o que você julga certo. Então, a autoaceitação não quer dizer se acomodar e deixar as coisas correrem soltas. Aceitar significa reconhecer que algo existe. A partir desse reconhecimento, você pode fazer a mudança que você julga melhor. Eu gostaria de compartilhar com você um depoimento para você ter uma ideia daquilo que a constelação familiar proporciona na vida das pessoas. Eu conheci o Rodrigo há uns 2 anos atrás em um curso que a gente fez juntos e nessa época ele já falava muito de constelação familiar, que é algo que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha realmente experimentado. Até que um dia ele me convenceu a participar de uma sessão e eu achei aquilo incrível. Desde então eu fiz várias outras, mas sempre fiquei com aquela curiosidade de tentar compreender melhor como que realmente funcionava uma constelação familiar. Até que finalmente nesse ano surgiu a oportunidade de fazer um curso de formação em constelação familiar individual com o Rodrigo e eu resolvi me permitir a oportunidade, mesmo que até então eu nunca tivesse pensado em me tornar consteladora. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque está sendo uma experiência completamente transformadora. Eu estou conseguindo olhar para a vida, para as coisas de uma maneira com muito mais autorresponsabilidade e reconhecimento e aceitação das coisas como elas são. E isso tem feito muita diferença. Falando agora sobre alguns mitos sobre a mudança emocional na relação entre pais e filhos. Então pode ser que algumas pessoas pensem o seguinte: mas se eu aceitar os meus filhos como eles são, eu vou perder o controle. Se eu me aceitar como eu sou, eu vou perder o controle. Ou seja, eu não vou conseguir fazer com que as coisas sejam como eu quero. É como se você se abre às emoções, o medo é que você vai ser bonzinho e não vai conseguir impor limites. Então isso é ruim. Na verdade, quando você se abre a acolher as suas emoções, quando você aceita os seus pais como eles são, ou os seus filhos como eles são, a partir daí fica mais fácil ter conexão e buscar uma solução possível. Lembrando que a aceitação não é submissão. E por falar de submissão, esse enfoque é muito importante. Outra, vamos dizer, preocupação ou mito sobre a autoaceitação é: se eu aceitar em mim que eu sou igual aos meus pais, eu vou me relacionar melhor com eles e vou fazer a vontade deles. Não. Aceitação significa que você está em paz com você mesmo e em paz com os seus pais, com os seus filhos. Isso não implica que você vai se submeter. Então, a aceitação não é submissão. Por quê? Você tem um impulso de adaptar-se aos outros, que é a consideração aos outros.
mas também tem o impulso de se guiar pelas suas emoções, de fazer aquilo que você sente que é certo. Você não vai deixar de se guiar por você pelo fato de aceitar os outros como eles são. Ao contrário, aceitar os outros significa se aceitar e significa ampliar a consciência. Assim fica mais fácil você lidar com a diferença. Você diminui o mal-estar emocional quando você se aceita. Outra questão que pode surgir sobre a necessidade da autoaceitação é que se eu aceitar, eu vou deixar as coisas serem como elas são. Na verdade, não. Se você quiser, sim, você pode. Mas a questão é que o medo de que a autoaceitação vai fazer você deixar as coisas simplesmente serem como são e isso vai gerar problemas maiores, na verdade, não. Eu reforço, a aceitação quer dizer reconhecer a realidade presente no momento. Só quando você aceita que algo está presente é que você pode fazer algo para mudar. Não aceitar algo, negar algo, te desconecta da relação com seus pais ou com seus filhos. Então você precisa da aceitação para manter a relação e daí poder trabalhar, fazer algo para um equilíbrio, vamos dizer, um meio termo entre as suas preocupações e cuidados e aquilo que os seus pais ou os seus filhos precisam. Ou seja, um equilíbrio onde no final o que importa é a conexão e a relação. E claro, né? E que você atenda à sua necessidade de controle, de segurança, de previsibilidade. Então vamos ao exercício, que é olhar para a relação com os pais. Como eu falei, se há uma dificuldade na sua relação com os seus filhos, é provável que essa dificuldade esteja na relação com os seus pais. Ou na relação com você mesmo. Porque você pode ter uma boa relação com seus pais, mas você escolheu se adaptar. Você escolheu ser do jeito que eles esperavam que você fosse. Claro, se você agir como seus pais querem ou queriam, você vai ter uma boa relação. Mas e quanto à sua necessidade? E quanto à sua vontade de ser o que você quiser? Como se guiar por isso? Como lidar com o impulso de autenticidade e o de consideração? Para isso a gente olha para a relação com os pais e funciona assim. Como a gente fez nas aulas anteriores, você nesse momento, se precisar de tempo, você pausa entre uma instrução e outra que eu apresentar e toma o seu tempo, ok? Então pensa nos seus pais e percebe onde eles estão em relação a você. Eles estão longe ou estão perto? Pode ser que um deles esteja mais perto que o outro. Normalmente a distância também fala da conexão, da proximidade da relação. Mas experimenta nesse momento ver os dois mais próximos. Eles não precisam estar lado a lado, eles podem estar próximos, mas cada um de um lado, não tem problema nenhum. Ok? O nosso exercício é experimentar as frases de solução para trazer um olhar diferente, ok? O que eu vou propor para você visualizar com os seus pais ao mesmo tempo. Se você precisar fazer com cada um por vez, como eu falei, você pode pausar o vídeo e voltar ao exercício, ok? E pode fazer uma vez, do início ao fim, e voltar e fazer o mesmo exercício só para a relação com a sua mãe, ou só para a relação com o seu pai. Ou com os dois juntos, se funcionar para você assim, ok? Então, imagina os seus pais e percebe se eles estão longe ou perto. Se estiverem longe, imagina eles perto. Percebe como você se sente. Quando eles estão perto, é melhor ou pior? E aí agora você imagina que eles olham para os pais deles. Nesse momento que eles olham para os pais, isso é melhor ou pior? Agora você imagina que os seus pais, cada um tem uma caixa nas mãos, eles fazem uma reverência e entregam a caixa aos pais deles, ok? E eles dizem para os pais: deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. Ok? Agora, por último, os seus pais olham para você e você tem uma caixa nas mãos. Essa caixa tem dentro dela tudo que pertence aos seus pais e você carregava sem saber. Você entrega essa caixa para os seus pais e você diz para eles:
Eu deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. Percebe o que muda? Eu falei por último, mas eu vou propor ainda mais 2 frases. Experimenta dizer para os seus pais: eu agradeço pela vida e por tudo mais que eu recebi de vocês. Percebe o que muda? E por último, você se imagina pequeno em relação aos seus pais. Imagina que você abraça eles e você diz para eles: eu aceito vocês como vocês são. E novamente percebe o que muda. Ok? Um passo adicional, se você quiser agora olhar para os seus filhos, caso você tenha filhos, nesse momento você pode fazer o seguinte: você pode imaginar que os seus filhos têm uma caixa na mão e eles entregam para você essa caixa e eles dizem para você: mãe, pai, deixo com você o que é seu e guardo comigo só o que é meu. Percebe o que muda. Imagina também que os seus filhos dizem para você: eu te agradeço pela vida e por tudo mais que eu recebi de você. E por último eles dizem: eu aceito você como você é. Imagina também que eles abraçam você. Como foi para você esse exercício? Deixa abaixo um comentário, me conta como foi para você a aula, onde eu falei sobre a relação entre pais e filhos. Como foi para você o exercício, o que fez sentido, o que funcionou, como foi. Precisou de mais de tempo? Me conta abaixo dessa aula. A gente falou da relação entre pais e filhos e como a relação é um espelho, reflete aquilo que não se aceita em si e como melhorar isso, através de um exercício da constelação familiar. A próxima aula é uma aula especial onde eu vou apresentar para você uma oportunidade de aprender constelação familiar individual para você usar na sua vida e para ajudar outras pessoas. Então, te aguardo na próxima aula e para quem participou dessa Masterclass vai haver uma oferta especial disponível somente enquanto as inscrições estiverem abertas. E as inscrições ficam abertas por no máximo uma semana. Depois disso formamos uma turma e só voltamos no ano que vem, sem data ainda definida. Então, eu conto com você para compartilhar essa aula com outras pessoas, que você saiba que possa se beneficiar desse conteúdo, e me conta abaixo o que você está achando da Masterclass e quais são suas expectativas para nossa última aula, que vai ser uma aula ao vivo. Bom, então é isso, eu fico por aqui. Obrigado por ter assistido essas 3 aulas e nos vemos na aula ao vivo, onde você pode tirar dúvidas. E já me deixa abaixo dessa aula quais são as dúvidas que você tem. Você gostaria de aprender a fazer constelação familiar individual para usar na sua vida, para ajudar outras pessoas? Como seria isso para você? Então, é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e nos vemos na 4ª aula, que vai ser uma aula ao vivo. Eu vou tirar todas as dúvidas e vou apresentar essa oportunidade que é o curso de constelação familiar individual. E a gente vai ter exercícios também. É uma aula onde eu vou apresentar a constelação familiar, vou apresentar o curso e tem conteúdo também. Não é só uma aula onde eu falo do curso, mas é uma aula onde você aprende sobre a constelação familiar e já vivencia um exercício, assim como foram as últimas aulas. Ok? Então é isso, eu fico por aqui e nos vemos na nossa última aula.